Paz de Deus a todos. E aqui vamos começar a série sobre a congregação. Aqui eu não vou tratar muito do histórico dela, de como ela se iniciou, vendo que muitos irmãos já conhecem o histórico da congregação. Mas aqui eu quero falar um pouquinho sobre a sua organização, né? O irmão Luiz Franciscon, ele é conhecido como sendo o fundador da congregação. O Senhor deu uma revelação para ele quando ele estava voltando em uma de suas viagens ao Brasil, né? Quando ele se encontrava lá na República de Paraná. E a revelação que o Senhor deu a ele foi que Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja. Você pode analisar isso dentro das Escrituras em Efésios 5:23 e Colossenses 1:18. E também que o Espírito Santo é a lei para guiá-la em toda a verdade. Você pode ver isso em João 14:26 e João 16:13. E a sua organização é a caridade de Deus nos corações de seus membros, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3:14. Né? E Luiz Francisco dizia que onde esses três não governam, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, onde esses três não governam, é Satanás quem governa em forma de homem para seduzir o povo de Deus com sabedoria humana, né? Muito se questiona o que Luiz Francisco queria dizer quando ele fala sobre essa sabedoria que as pessoas seduziriam com sabedoria humana. Analisando as Escrituras, em 2 Coríntios 11:3, o versículo 13 ao 15 também, Mateus 7:15, Mateus 24, versos 4 e 5 e Mateus 24:11. Jesus, falando dos falsos profetas, ele diria que os falsos profetas teriam essa capacidade de seduzir as pessoas da simplicidade do Evangelho. Se você for lá para 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, Paulo vai dizer que eu temo que assim como a serpente enganou Eva, vocês sejam de alguma maneira seduzidos para longe da simplicidade do Evangelho. Então parece que quando Luiz Francisco fala, né, que onde esses três não governam, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, é Satanás quem governa, em forma de homem para seduzir o povo de Deus com sabedoria humana, parece que seria essa ideia da desonestidade, dos falsos profetas, falsas profecias e assim sucessivamente. Então essa é a organização da congregação, né? No Estatuto da Congregação, né, no artigo 1, falando da congregação, ele diz assim: a congregação cristã no Brasil é uma comunidade religiosa fundamentada na doutrina apostólica, Atos 2:42 e Atos 4:33. Tendo por finalidade propagar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, tendo por cabeça só a Jesus Cristo, Colossenses 1:18, e por guia o Espírito Santo, João 16:13. Então muita gente nos acusa dizendo que a gente é contra o evangelismo, mas no nosso próprio estatuto está contendo que nós somos uma organização religiosa fundamentada na doutrina apostólica, e que a nossa finalidade, como diz o artigo, é propagar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, José, mas existem pessoas que é contra o evangelismo. Então essas pessoas, elas estão fora da doutrina. Porque no próprio estatuto da congregação, está dizendo que a nossa finalidade é propagar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns apologetas de internet, eles nos acusam de seita, né? E pode-se dizer que em muitos lugares que eu vou, quando eu faço visita, quando eu evangelizo, quando eu dialogo com alguns irmãos, sempre a pergunta é se ela é uma seita. E o meu argumento não muda. Eu sempre afirmo, desde que eu me converti, desde que eu me empenhei no estudo das Escrituras, que ela não é uma seita. Entende? Existem algumas falas de alguns membros que é algumas falas de seitário. Mas aí, o meu ponto é de a gente ir para os documentos, né? Porque existem alguns elementos básicos que devem ser observados para a gente analisar uma seita ou alguma religião pagã. Que esses são, obviamente, os seus documentos oficiais.
O que os documentos dessa denominação diz, né? Então, a minha proposta é o seguinte: vamos analisar 5 coisas que eu desafio a você analisar. E nós vamos analisar nesses vídeos. A primeira, vamos analisar a confissão de fé, que é os pontos de doutrina, que, por exemplo, se você tiver um inário, você vai perceber que tem as nossas confissões, que são 12 artigos de fé, resumidos, mas são nossos artigos de fé. Primeiro é a nossa confissão de fé, né? Segundo, as circulares. Terceiro, os resumos da RGE. O que é RGE, Josué? Reunião Geral e Anual de Ensinamento. São as reuniões que os anciãos se reúnem lá no Brás, em São Paulo, e lá são elaborados os ensinamentos que é lido nas nossas igrejas, né? E a gente vai analisar as RGS também. O quarto, o Estatuto, que a gente acabou de analisar, né? E o quinto, a Suinologia. Uma das coisas que eu acredito, que eu costumo sempre dizer, me diga o que tu cantas e eu digo o que tu crês. Então eu acredito que quando você canta aquilo que você crê, entendeu? Então é sempre importante você ter sempre cuidado com aquilo que você está cantando, que a gente vai analisar essa ideia. Ou seja, qualquer pessoa que se propõe a analisar uma igreja ou movimento ou seita, sabe ou alguma instituição, é uma questão básica, porque é através deste que entendemos o que aquele grupo pensa sobre Deus, sobre Cristo, sobre a Bíblia, sobre a salvação e outros assuntos. É analisando os documentos, o que aquela comunidade crê, que você sabe qual é o fundamento de fé daquela constituição, para a gente saber se ela está dentro da ortodoxia cristã. Em um diálogo que eu tive com alguns colegas meus evangélicos, eles nos acusaram, a gente da congregação, que a gente não crê nos 5 solas da Reforma, que são 5 brados, né? A sola Escritura, a sola Fide, sola Gratia, solus Christo e soli Deo Gloria, né? E eu me empenhei muito para analisar se realmente havia esses 5 solas dentro da congregação. E aí você pode perguntar, José, o que significa sola? Sola vem do latim, que significa somente, né? Então é somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente o Cristo e somente a Deus da glória, né? E o primeiro ponto que eu quero analisar aqui com os irmãos é somente as Escrituras. Então o primeiro sola que a gente vai analisar é somente as Escrituras. O que significa sola Escritura? A Escritura Sagrada é a nossa única regra de fé e prática, né? Ou seja, a Sagrada Escritura, que é a Palavra de Deus, constitui um dos fundamentos para o cristão. E é sobre isto que falaremos a partir do hino 168. A gente vai analisar o hino 168, o que esse hino 168 fala da Palavra de Deus, fala das Sagradas Escrituras, né? O nome do hino é a Palavra do Senhor. Então, não são muitos os hinos que falam da palavra de Deus com o uso do termo escritura. Você não vai encontrar no inário algum cântico da congregação usando o termo escritura, né? A maioria, talvez, ao falar sobre palavra de Deus, e aqui precisa de uma análise bem profunda sobre os hinos da congregação. Por quê? Porque alguns hinos, quando vai falar da palavra de Deus, ele vai falar da palavra de Deus como sendo Cristo, o verbo encarnado, e ele pode falar da palavra de Deus como sendo as Sagradas Escrituras. E eu me empenhei em analisar esses hinos. Aí você pode dizer assim, mas Josué, não pode. Como que isso é possível? Biblicamente é possível. Por exemplo, eu vou citar aqui 2 passagens bíblicas, que uma vai falar da palavra de Deus como sendo as Escrituras, ou seja, como sendo esse documento escrito, e outras passagens bíblicas que vai falar da palavra de Deus como sendo o verbo encarnado. Por exemplo, Romanos 15, versos 4, falando da palavra de Deus escrita, diz assim: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Por exemplo, e às vezes o termo palavra de Deus dentro da Bíblia, ele pode estar se referindo ao próprio Cristo,
Por exemplo, Apocalipse 19:13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Outro texto, João 1,14. E o verbo, ou seja, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então você vai ter a congregação, como nós cremos que os hinos é a Bíblia cantada, então vai ter hinos que vai falar da palavra de Deus como sendo, se referindo a Cristo, a palavra de Deus encarnada, e vai ter hino que vai falar da palavra de Deus como sendo as Sagradas Escrituras. Então, quando eu analisei esses hinos, o hino que eu identifiquei a palavra de Deus como sendo as Sagradas Escrituras, se referindo às Escrituras Sagradas, foi o hino 168. E é esse hino que a gente vai analisar com cuidado. Então, esse hino aqui, 168, ele é um dos hinos que fala da suficiência das Sagradas Escrituras. E olha o que esse hino vai dizer. A palavra do Senhor. Bons conselhos pode achar. Esse termo conselhos, no livro 119 de Salmos, ele vai trazer o termo preceitos, mandamentos, estatutos e assim por diante. E esse hino diz que bons conselhos pode achar. Neste mundo, o pecador que na glória quer entrar. Tem virtude, tem vigor. A palavra do Senhor é a guia do fiel para ir ao Criador. Então o que você percebe aqui? Você percebe que já na primeira estrofe desse hino, ele já apresenta a palavra do Senhor, que é as Escrituras Sagradas, como fonte de bons conselhos, ou seja, de mandamentos, estatutos e assim por diante. E o interessante é que no finalzinho dessa primeira estrofe, ele vai dizer que a palavra do Senhor, ela é o guia do fiel. Ou seja, todo crente fiel, ele só vai ao Criador conhecendo a sua palavra. Aqui a gente já está falando da segunda estrofe. E olha o que a segunda estrofe desse hino vai dizer. Quem procura o Salvador, certamente o achará. No evangelho de amor, quem riqueza a todos dá. Quem quiser de graça ter o perdão, aí você precisa enfatizar isso, o perdão e a salvação, deve a Cristo recorrer com sincero coração. O que nós percebemos nesse hino? Nós percebemos que o Salvador, ele é encontrado no Evangelho. E se você for em Romanos 1,16, você vai perceber que o Evangelho, ele é revelado nas Escrituras. Então a segunda estrofe desse hino, ela está dando continuidade ao argumento da primeira. Porque se o argumento da primeira estrofe está falando da palavra do Senhor como fonte de mandamento e de conselhos, a segunda estrofe vai dizer que esse evangelho de amor revela o Cristo, o Salvador. E é interessante que ele vai dizer que você encontra Cristo na palavra do Senhor, no evangelho de amor, quando você busca a Cristo de sincero coração. Por isso que nem todo mundo que conhece as Escrituras, eles realmente vão reconhecer o senhorio e a suficiência da obra de Cristo na cruz. E aqui nós já estamos falando da terceira estrofe do hino, que diz assim: quem a Cristo encontrar e virtude suplicar, transformado ficará para Deus glorificar. Provará o puro amor de Jesus, o Salvador. É preciso enfatizar isso, ó. Jesus é o Salvador. Sustentado pela fé no poder do Criador. Então o que a gente percebe aqui? A gente percebe que no momento que você tem o contato pessoal com Cristo, que é o Salvador, automaticamente você terá contato com o que a primeira estrofe diz, que é a palavra do Senhor. Porque é por meio desse contato espiritual com Cristo e o contato com a sua palavra que você recebe virtude e você é transformado. Ou seja, a tua vida espiritual, ela tem que ser contínua, percebe? Então você chega no coro, aí o coro diz assim: a palavra do Senhor mostra, ela revela a todo pecador que Deus, por seu grande amor, ou seja,
Como que eu sei que Deus me amou? Como que eu sei que Deus ainda me ama? É pela palavra do Senhor. Porque ela mostra, ela revela a todo pecador que Deus, por seu grande amor, enviou o Salvador. Você vai ver isso em Romanos 8, que vai dizer que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, ou seja, tem o vencedor e tem aquele que é mais do que vencedor. E quem é mais do que vencedor? É aquele que conheceu Cristo e é aquele por quem Deus revelou o seu amor, mediante a obra do seu Filho, revelada na palavra do Senhor. Então esse hino aqui, 168, ele revela muito aquilo que é os brados da Reforma Protestante, chamada somente as Escrituras.